Fala meu povo, tudo bem com vocês? Alemão na área, começando mais um vídeo. Hoje eu não vou conseguir treinar, eu estou esperando chegar os meus freios e ainda estou meio zicado ainda dessa virose. Almocei agora, já fiquei meio ruim também. E hoje eu vou falar um pouco a respeito de guidon, que é algo que muitos têm dúvidas, principalmente quando tu vai comprar um guidon. Tem guidon curvo, guidon reto, guidon com up sweep, back sweep, cara, tem o Rising, tem inúmeros modelos, marcas, guidon integrado, guidon normal, enfim. O que eu queria dizer é o seguinte, cara, tem muito guru da internet aí, guru mecânico, guru do pedal, não caia nisso, velho. Eu digo isso porque a gente já tá aí nesse meio há muito tempo, então tanto nas câmeras como por trás das câmeras, a gente sabe bem o que é verdade e o que não é verdade. Então o que eu queria dizer é o seguinte: tem muito guru aí que vende um produto ou vende uma ideia simplesmente pelo fato de ser patrocinado, ou querer visualização, ou saber que aquele conteúdo vai gerar um hype absurdo ou algo do tipo. Então o que eu queria falar é o seguinte, por exemplo, muito você vê na hora de trocar o guidon, se tu for pesquisar no YouTube, se tu for olhar vídeos que se referem a guidon, a maioria dos títulos qual o tamanho ideal do guidon? Qual a forma ideal do guidon? O guidon ele é ideal em qual tamanho? Cara, isso não existe. É aí que eu me refiro em questão dos gurus da internet, que é o pessoal que se acha no direito de transpor uma ideia ou influenciar outras pessoas com o que ele está falando, só que muitas vezes isso não é verdade, ou tipo, na cabeça dele lá é algo que vai ajudar, só que não. Por que eu digo isso? Eu, por exemplo, eu estou rodando aqui com um guidon da Absolute. Como vocês podem ver, eu já fiz o bike check, o vídeo da bike, eu estava com este guidon. Esse guidon ele tem um back sweep de mais ou menos 6 graus, se eu não estou enganado, que é essa curvatura do guidon para trás. Dá para ver que ele vem reto, onde ele é flat. E aí aqui ele tem o back sweep para trás. Tem guidons com 6 graus, tem guidon com 9 graus. E aí entra a questão do qual o guidon é ideal para mim. No meu caso, eu tenho 1,80 m. Então, o guidon ideal para mim, se eu fosse num bike fitter, por exemplo, seria aí, tirando o tamanho das minhas escápulas, eita, travei, buguei. Fazendo isso com um bike fitter, com um profissional qualificado, lá tudo certinho, tirando as medidas da minha escápula e tudo mais, eu andaria com um guidon de 740 milímetros, em média. Só que aí é que eu digo, cara, tem muito guru da internet que fala qual o tamanho ideal do guidon, qual a altura ideal do selim. Cara, isso é o que mais tem na internet, é o que mais tem vídeo referente a fit caseiro, qual o tamanho ideal do quadro, essas paradas. E o que eu quero dizer é o seguinte: esse guidon para mim, por exemplo, é um Absolute de 720 mm com back sweep de 6 graus. Esse guidon para mim, ele tá ideal para o meu tamanho. Só que eu alemão, prefiro andar com um guidon menor. E ao invés do back sweep, eu prefiro andar com um up sweep, que é este guidon aqui. Por exemplo, esse guidon, eu não sei se vai dar para ver no vídeo, mas eu acredito que sim. Olha só, ele não tem aquela angulação para trás, ele tem angulação para cima. Ele não é o Rising, porque ele não tem a elevação aqui no flat, porém, aqui onde seria o back sweep dele, ele começa com o up sweep de 6 graus. Então assim, esse guidon para mim, ele se torna mais confortável, por mais angulação que ele tenha para cima, ele se torna mais confortável para mim do que esse aqui,
que é um guidão de 720 com back sweep de 6 graus. Se eu for num bike fitter, ele vai falar para mim que esse guidão aqui, ele está ideal, tanto 720 como 740. O back sweep dele, ele se adequa à minha altura e à minha estatura, porém eu me sinto mais confortável andando com um guidão um pouco menor e com up sweep. Então assim, não tenta fazer a compra de uma determinada peça ou determinado componente, seja ele selim, seja ele canote, seja ele guidon, porque tu viu um vídeo na internet onde diz o tamanho ideal do guidon é 760 mm. Tem um canal que eu acompanho bastante, eu não vou citar o nome, mas ele fala muito que o guidon ideal ele tem que ser acima de 760 mm. Ou seja, 740, 720, 700 mm, o guidon ele é ruim, o guidon é isso, o guidon é aquilo. Cara, isso não existe. O que tu tem que entender é que é tu que está andando na bike, então tu tem que te sentir confortável para te pedalar 10, 20, 30, 50, 100 km. Então não é um vídeo na internet onde diz que o guidão ideal é 760 que tu vai colocar na tua bicicleta e tu vai sentir confortável. Eu, por exemplo, eu gosto do guidão com back sweep, que nem o que eu tenho na bike hoje, só que eu vou trocar esse guidão por um guidão de 760, ao invés de rodar com um guidão de 720, que é o guidão que eu tenho hoje. Vou colocar, ao invés do back sweep, eu vou colocar um guidão de up sweep, ou eu vou colocar o TSW integrado, que custa aí uns 700 e poucos reais, que ele tem o back sweep de 9 graus ao invés de 6. Porque o meu selim, como vocês podem ver, ele está regulado para um cavalo de 74 centímetros, do meu pé de vela até o meu selim, que é o fitter da minha bike. É algo que eu me sinto confortável. Isso eu fiz as medidas, eu que ajustei a bike, porque sou eu que ando na bike todos os dias. Então, se eu fosse num bike fitter, num profissional, para fazer isso, ele automaticamente diria que essa seria a altura ideal. Porém, tu tem que te sentir confortável em andar com essa altura, porque eu posso muito bem chegar aqui e aumentar o meu banco. Tanto que eu andava com o banco bem mais alto que isso, e mesmo assim eu não sinto desconforto, porque eu tenho uma elasticidade, isso é particular de cada pessoa, assim como o tamanho do quadro. Eu, por exemplo, gosto muito do quadro 17, porém o quadro 17 para mim, por eu ter uma estatura um pouco maior e também uma flexibilidade grande, o 17, que é esse quadro que eu tenho aqui, que é o antigo, ele acaba se tornando inviável e desconfortável, porque eu tenho que subir muito o meu selim, o meu guidon com a mesa tem que ser de 90 ou 100 milímetros, então o meu corpo ele fica muito para frente. É a mesma coisa que tu andar de speed. Então, para mim hoje, esse aqui seria o ideal. Mesa está com 30 graus negativos, eu posso colocar até 17 ou 20 aqui, que vai continuar sendo ideal. E aí a questão do guidon que eu estou falando é isso, tu tem que te sentir confortável em andar com a tua bike. Para mim hoje eu vou colocar um guidon de 760, não é porque é mais estético ou por algo referente a isso, não, é porque ele vai ficar um pouco mais ágil, porque eu vou tirar o garfo rígido, eu vou colocar a suspensão. Acredito que na metade do mês que vem ou no final do mês eu já esteja com a suspensão. Eu estou analisando ainda qual da suspensão eu vou pegar. A princípio eu vou colocar uma tapered, só que daí eu vou ter que colocar, por esse quadro não ser tapered, eu vou ter que colocar o prolongador, né? A caixa de direção. E aí sim ela vai ficar um pouco mais alta e eu consigo colocar um guidon um pouco maior. Eu gosto de andar com guidon com up sweep. Eu particularmente gosto de andar com guidon up sweep, mas eu, por pedalar muitos quilômetros durante toda a semana, eu prefiro andar com guidon um pouco mais confortável. E o 760 para mim ele vai ficar mais confortável do que esse guidon de 720 que eu tenho hoje. Então, cara, tudo tem que ser testado. Eu digo isso desde o começo do canal, é a mesma coisa que o teu corpo é só um instrumento que manda a tua cabeça. Então, tudo tu tem que testar. Ah, eu não gosto de andar com pedal de clipe. Tá, mas tu já andou com pedal de clipe?
Ah, eu não gosto do guidão grande. Tá, mas tu já andou com um guidão grande? Então, tu tem que fazer essas perguntas para ti mesmo. Porque que nem no meu caso, para mim é confortável andar com esse guidão? É. Apesar de eu ter alguns problemas com ele por conta da suspensão que eu tô sem, esse guidão para mim é 100% confortável. Mas eu vou colocar um da 760 para ficar ainda mais confortável o meu pedal. Então, às vezes, tu tem que fazer algumas modificações, só que para te fazer essas modificações, tu tem que primeiro testar. Coloca um guidão maior, testa. Não compra o guidão, pede emprestado, arruma com alguém, coloca na bike e testa. Anda com a bike. Ah, será que se eu botar um garfo rígido na minha bicicleta vai ficar bom? Tira a suspensão, consegue um garfo rígido, testa ele durante uma semana e tu vai ver. Não adianta tu procurar na internet um vídeo relacionado a tamanho do guidão, tamanho do selim grande, selim pequeno, selim curvo, selim flat. Cara, não adianta. Tudo vai da tua especificação e também do teu conforto. Que nem eu estou rodando com esse banco da Absolute, porém eu estava com o Specialized. Eu tirei porque esse aqui ele é mais confortável para mim do que o Special. Então assim, eu prefiro andar com ele do que andar com o outro. E se tu for colocar em relação a custos, cara, o outro banco é um banco mais caro, mas para mim é mais confortável andar com esse aqui, entendeu? Então, cara, é muito bom procurar dica, é muito bom procurar vídeos relacionados a alguma determinada peça, só que tu não pode levar isso como critério, digamos assim. Ah, porque o Joãozinho da padaria falou que o guidão ideal para mim é o guidão de 160 mm. Às vezes o que é ideal para ti não é ideal para mim, às vezes o que é ideal para mim não é ideal para ti, beleza? Então, amanhã tem pedal, acompanha aí, não deixe de se inscrever no canal, tamo junto. Valeu!